Olá, eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço, e vou conversar com vocês a respeito da cirurgia da glândula tireoide, que é conhecida como tireoidectomia. A tireoidectomia pode compreender a remoção de parte da glândula tireoide, que é um lado da glândula e a porção central, que é chamada de istmo, ou então a remoção completa da glândula tireoide, que é conhecida como tireoidectomia total. Esse é um procedimento cirúrgico que habitualmente é eletivo, ou seja, é uma cirurgia que é previamente autorizada com data e hora marcada. E é uma cirurgia que é feita sob anestesia geral. Habitualmente, a anestesia geral é uma cirurgia endovenosa pura, ou seja, é puncionado um acesso aqui no braço e toda a medicação anestésica é feita ali. Não existe nenhuma manipulação na coluna e não é necessário respirar nenhum gás anestésico, só se respira oxigênio. E nós precisamos fazer esse tipo de anestesia porque habitualmente, como nós fazemos essa cirurgia, é empregada também a monitorização do nervo da voz, né? Eu vou explicar a respeito de duas coisas que são muito importantes nessa cirurgia e é o que a grande maioria dos pacientes tem dúvida. Uma delas é a manipulação do nervo da voz e a outra delas é a manipulação de 4 glândulas que existem atrás da tireoide, que são chamadas de paratireoides. A maior preocupação dos pacientes quando chegam ao consultório é saber se vão ter algum tipo de rouquidão depois da cirurgia ou se vão conseguir falar após a cirurgia, tá? E eu sempre converso com os pacientes que a cirurgia não deixa o paciente sem falar, tá? Agora é muito importante entender o que é feito nessa cirurgia. A glândula tireoide, aqui eu tenho um exemplo da glândula tireoide no modelo anatômico e que está mostrando a relação dela com algumas estruturas importantes. Lateralmente aqui, a gente percebe que tem uma estrutura amarelinha. Essa estrutura amarela, ela percorre essa região lateralmente entre a traqueia e o esôfago, que a gente chama de sulco traqueoesofágico. Então esse nervo vai percorrer toda essa região e vai penetrar dentro da laringe. Esse nervo é chamado de nervo laringeu recorrente, também é conhecido como nervo da voz. A glândula tireoide, independentemente de estar aumentada ou não de volume, ela faz relação anatômica com esse nervo, ela deita sobre esse nervo. Então, quando nós vamos fazer a remoção da glândula tireoide, é obrigatório que esse nervo seja identificado e preservado. O que existe de tecnologia para auxiliar com relação a isso é o emprego de um equipamento que serve para acompanhar o funcionamento desse nervo no transcorrer da cirurgia, que é chamado de monitorização neurofisiológica do nervo laringeu recorrente. Esse equipamento que é utilizado na cirurgia não faz a cirurgia pelo cirurgião, mas ele fornece uma informação muito importante, que é me dizer em tempo real como esse nervo está se comportando. Esse nervo ele é responsável pela inervação da musculatura que faz a prega vocal se movimentar, e é dessa maneira que nós falamos. Então, durante a cirurgia, o que nós fazemos são registros periódicos que vão dizer como tudo está funcionando, como esse circuito está funcionando. E o cirurgião de cabeça e pescoço tem um treinamento exatamente para lidar com esse tipo de anatomia e ter um cuidado extremo na manipulação desse nervo. E o equipamento ele é utilizado para ajudar, para dar uma informação adicional durante a cirurgia. O outro ponto delicado na cirurgia é a manipulação de outras glândulas que são chamadas de paratireoides, que aqui estão representadas por esses pontinhos, por essas bolinhas verdes. No nosso corpo, as paratireoides elas têm um aspecto gorduroso, amarelado, e quando elas são manipuladas, manuseadas durante a cirurgia, elas podem adquirir uma cor um pouquinho acastanhada, né? Qual é a grande questão? Essas 4 glândulas, elas são responsáveis pelo controle dos níveis de cálcio no nosso corpo. O cálcio é muito importante no nosso corpo, todos nós sabemos. Não só para a saúde dos ossos, mas para o bom funcionamento muscular. Para nós conseguirmos caminhar, para o coração bater, precisa existir cálcio na faixa da normalidade, que é aquele valor de referência que nós encontramos nos exames de sangue. E quem controla, quem regula tudo isso no nosso organismo são essas 4 glândulas pequenininhas. Quando a glândula tireoide é manipulada cirurgicamente, obrigatoriamente nós também precisamos manipular as glândulas paratireoides. A intenção na cirurgia não é remover nenhuma delas, é preservar todas essas glândulas. E a intenção é preservar essas glândulas com uma boa vascularização, porque o que nutre o tecido é o sangue. Então o cirurgião tem que ter a preocupação de preservar a glândula paratireoide com uma boa nutrição, com uma boa vascularização. A grande questão é que a inspeção durante a cirurgia, o simples fato do cirurgião olhar para a glândula e perceber a presença dela, não garante que ela vai funcionar bem no pós-operatório. E é por isso que no pós-operatório nós temos que fazer controle dos níveis de cálcio e dos níveis de paratormônio ou PTH, que é o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides. Quando nós fazemos uma tireoidectomia parcial, nós só estamos mexendo em um lado da glândula tireoide.
Ou seja, o outro lado está intacto, íntegro, não houve nenhuma manipulação cirúrgica. Então não é necessário se fazer reposição oral de cálcio nem de vitamina D. Em contrapartida, quando nós removemos toda a glândula tireoide, obrigatoriamente nós vamos manipular as 4 glândulas paratireoides. Então é mandatório que seja feita a reposição oral de cálcio no pós-operatório. Essa reposição é iniciada no mesmo dia da cirurgia e a única forma de nós suspendermos a reposição oral do cálcio é através de exame de sangue, com o exame de sangue mostrando que a glândula está funcionando perfeitamente bem e com níveis de cálcio adequados. Então, esses são os principais pontos relativos à cirurgia. É importante eu conversar com vocês também a respeito de outras técnicas que são utilizadas para se fazer a cirurgia da tireoide. A cirurgia convencional requer que seja feita uma incisão, um corte, que é posicionado em uma dessas preguinhas do pescoço. Habitualmente a gente faz numa prega média. Não é necessário fazer uma incisão grande, essa é uma preocupação de vários pacientes. Mas existem outras técnicas que permitem a abordagem da glândula tireoide, a remoção da glândula tireoide sem nenhuma cicatriz visível no pescoço, que é conhecida como tireoidectomia sem cicatriz ou também TOETBA. Essa é uma técnica que emprega o material de cirurgia laparoscópica, ou seja, é um material que já existe no centro cirúrgico. Nós empregamos uma torre de vídeo, a torre de vídeo da laparoscopia e também os instrumentais de laparoscopia, e que permite que a gente faça o acesso da glândula tireoide através de 3 pequenas incisões que ficam escondidas atrás do lábio. É feita uma incisão central atrás do lábio e outras 2 incisões pequenininhas escondidas por dentro aqui, junto da comissura labial. E a cicatrização é excelente nessa região, porque é um tecido de revestimento que é o tecido mucoso, e por isso que a técnica é chamada de tireoidectomia sem cicatriz. Então, através dessas 3 pequenas incisões, é que eu vou acessar a glândula tireoide, utilizando uma câmera e utilizando os instrumentais que eu preciso para acessar a glândula tireoide. A diferença é que eu vou acessar a glândula tireoide de cima para baixo, ao invés de eu acessar lateralmente. Com relação à segurança da técnica, que eu escuto muitos pacientes me perguntarem: mas com essa técnica a gente consegue ter toda a segurança da cirurgia convencional? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque com a técnica eu vou respeitar toda a anatomia da glândula tireoide e eu vou precisar reconhecer todas essas estruturas anatômicas. Eu vou fazer a identificação e a preservação das glândulas paratireoides e também vou fazer a identificação e a preservação do nervo da voz, que é o nervo laringeu recorrente. Nessa técnica também é empregada a monitorização do nervo da voz, ou seja, é uma técnica que respeita exatamente a identificação e a preservação das estruturas que são essenciais à realização da tireoidectomia.